Estamos aqui para mais um vídeo do Com Recre e hoje nós vamos tratar de um assunto que vem sido falado por muita gente, mas que é muito pertinente à área, que é o fato do perfil do profissional de recreação na visão do contratante. Hoje estamos aqui com o Ricardo Macori, do Animaniacos, e com o Paulo Vinícius, do Grupo Anima Brasil. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Para começar, o profissional de recreação, ele não foge à regra de nenhum outro profissional que quer se destacar no mercado de trabalho. Competência, pontualidade, proatividade, responsabilidade, tudo isso tem que estar dentro do profissional de recreação como qualquer outro profissional, certo? Na sua empresa, no Animaniacos, como que você trata essa questão de analisar, de olhar o perfil do profissional da recreação para trabalhar com vocês? O que a gente sente muito é que às vezes o profissional acha que para eu ser um bom recreador, eu tenho que recrear bem. Eu tenho que ir lá e conduzir um grupo com 200 crianças sozinho e tem que ser muito divertido. Ponto. Legal, isso é fantástico, você sabendo fazer isso, com certeza você vai se destacar, mas tem várias outras coisas que são importantes para você se destacar realmente como um profissional completo. Né? Então, na Animaniacos a gente tem, são uns 12 quesitos que a gente avalia. Vocês fazem 12 quesitos? Isso, que a gente vai avaliando cada profissional individualmente para poder realmente colocar ele dentro de uma classificação profissional, dentro do que a gente enxerga do profissional ideal para trabalhar na Animaniacos. Né? Então, importante para início de conversa são valores pessoais que a empresa tem, que a gente cobra de todo mundo que trabalha conosco. Que são? A gente tem paixão. Para trabalhar com recreação tem que gostar disso. Trabalho em equipe, né? Não adianta você ser um recreador fantástico e querer fazer tudo sozinho. Trabalho em equipe para a gente é fundamental. Honestidade, integridade, né? Muito melhor uma pessoa que, poxa, vou chegar atrasado, né? Do que uma pessoa que fala, puxa, minha terceira avó faleceu. Né? Acontece muito. Então, mas de novo? Pra gente é muito mais interessante um cara que fala, poxa, perdi a hora. Eu falei, pô, infelizmente erros acontecem, né? Então, ou então assumir, errei. Exato. Honestidade nesse sentido também. Honestidade. Aí vem a excelência, que erros acontecem, mas a gente busca sempre fazer melhor, né? Então vamos buscar melhorar e não repetir os errei, erros. ok, deixa por aí. Isso mesmo. E respeito. Respeito a todos, a tudo. A profissão, a empresa. Pessoas, enfim. E tem esses quesitos, tem mais alguns que são pontualidade, é fundamental. Habilidades técnicas, habilidades técnicas, sim, experiência profissional, é algo que a gente... Experiências complementares, não é? Conhecimentos? Habilidades complementares, né? Porque às vezes a recreação, o cara tem experiência com recreação. Ótimo, vai ter uma avaliação boa nisso. Mas ele, de repente ele é ator, ele toca violão, ele faz escultura em balão, maquiagem artística. Também, né? Faz. Exato. Um profissional com multifacetas faz muita diferença. Exato, isso a gente avalia também e vai pontuando junto. Comprometimento é fundamental, né? Então é algo que a gente até pode abordar um pouquinho mais isso. Enfim, tem mais uns 2, 3 aí que eu não lembro de cabeça, mas são algumas coisas que a gente realmente precisa ver bem no profissional. Eu, como profissional, quero trabalhar, eu não posso olhar só... Você pode contar. Exato, eu não posso contar só com o que eu faço, mas o que eu faço tem que refletir em todos e tem que levar tudo para cima. E vocês no Grupo Anima Brasil? A gente tem uma ficha anamnese, né? Então que a gente coloca lá as habilidades, como que... lógico que é uma visão do profissional, né? Uhum. Habilidades técnicas, tem essa parte comportamental, mas a gente procura trazer para sentir, né? Então, colocar primeiro em algumas funções mais que exijam menos, que você exponha menos essas pessoas. Que comprometa menos o resultado do seu evento. Exato, e que a gente consiga conhecer. Então, não é diminuindo, né? Às vezes a gente traz uma pessoa que já tem uma certa experiência, mas, vamos chegar numa boa para que isso seja legal, né? Porque às vezes a gente chega, o cara faz isso na outra empresa, mas ele está acostumado a trabalhar na outra empresa, nunca trabalhou com a gente. E aí ele chega ali achando que vai ser igual e não vai ser, porque alguém ajuda ele ou por alguma situação, né? Então a gente procura também abraçar, eu acho que isso é legal, né? Mas eu acho que a gente acaba tendo mais ou menos a mesma linha, né, de entendimento. Acho que o Ricardo colocou aí como 12 pontos, mas que eu acho que a gente pensar na questão da ética, da índole, né, que isso daí é da pessoa,
né? Eu acho que a questão comportamental que tá presente em qualquer atividade laboral que a gente vai fazer, né? Então, esse lance de trabalhar em equipe, de se comunicar, de se comprometer, né? De estar envolvido com a situação. Eu acho, como eu falei para vocês, o ponto também da pessoa fazer uma reflexão, né? do que ela pensa em questão de formação, né? O que é para ela ser um profissional da recreação dessa área. Né? Então acho que tudo isso é interessante quando a pessoa está chegando ou até mesmo quando a pessoa já está com a gente. Né? A gente conversando rapidamente, aquele lance, eu já tenho 10 anos de recreação e eu não quero mais fazer determinado tipo de trabalho. Né? Então assim, ao mesmo tempo que a gente entende que a pessoa tem 10 anos e que ela, tudo bem, não quer mais fazer festa, a gente super entende, mas vamos ampliar as habilidades para as outras vertentes. Exatamente, porque não adianta. Então você pode estar só fechando uma porta, você não está abrindo outra. Né? Então acho que tem esses aspectos. Né? Num evento, por exemplo, tanto a sua empresa, vocês vão no evento também? Vocês só fazem a parte de contratação, administração da empresa, ou vocês estão pessoalmente no evento? Vocês costumam ir? Bom, sempre que possível, né? Às vezes a gente tem eventos simultâneos, a gente tenta sempre mandar alguém do escritório para acompanhar eventos maiores. Como a gente trabalha com eventos corporativos, que aí pra gente são eventos maiores, a gente tem alguém responsável junto. Em festas, e esse alguém, ele traz um feedback direto para você? Não é para mim. Na equipe a gente tem a Laranja, que ela é responsável, nossa gerente de operações. Tá. Então ela que comanda a equipe, fica sob a responsabilidade dela. Todo mundo apoia, então a gente traz um feedback para ela. Tem um relatório do evento feito pelo coordenador, tanto em evento como em festas. A gente tem um coordenador que é um freelancer da equipe, ou alguém fixo, mas alguém da equipe de recreadores. Né? Então tem um relatório e a gente tem um feedback da equipe de como foi. Mas a gente passa isso para a Laranja, e a avaliação que a gente faz, normalmente a gente faz, não é só ela que faz, a gente faz a equipe toda junto. Então entra mesmo do comercial, da logística, a gente junta todo mundo para ver o que cada um tem sobre aquela pessoa. Tem gente que fala, não, eu não conheço, não vi o trabalho, não vai avaliar. Sim. Mas quem viu vai contribuir ali para a avaliação daquele profissional. No Grupo Anima também? Eu gostaria muito de estar presente. É difícil, né, tá presente em todos os eventos, eu procuro, mas assim, como a gente trabalha com alguns segmentos, é um grupo, então a gente vai acompanhando de acordo com mas sempre tem um profissional de confiabilidade de vocês para fazer um discernimento para fazer essa avaliação. Bate muito com o Rick aí, o que ele está dizendo. A gente tem também uma pessoa que é um produtora, né, a gente chama de gestor de talentos humanos, então que cuida de toda essa parte de equipe. E aí, pós-evento, ele cria uma espécie de um histórico. Então cada profissional tem um histórico que foi legal, não foi legal, recebeu um feedback positivo, não teve, ficou no meio de campo, né? Então ele vai sempre que às vezes não é nem culpa do profissional, não. Às vezes é a situação do evento ou a inacessibilidade ao cliente final que vai te dar o retorno do feedback. Isso é legal, o lance do histórico, porque um evento, 2 eventos, 100 eventos, então você consegue mensurar melhor isso daí. Poxa, veio um feedback terrível, por exemplo. Mas será que a contratante não era muito, né? Entendeu? Então a gente consegue calcular melhor isso. Por exemplo, tem um exemplo bem claro disso. Tem uma menina que já trabalhou pra mim, não a conhecia, ela veio de indicação e eu estava trabalhando para uma outra agência. Eu era coordenadora de uma ação e aí ela veio, não se encaixou na equipe. Sabe quando a pessoa não bate na equipe? E aí começou a destoar a equipe, eram de muitos dias. Infelizmente tive que pegar, solicitar que essa pessoa fosse embora, conversei com ela antes e tal. Mas uma coisa eu falei pra ela assim, eu não tô tirando você por sua capacidade, é que está agora trabalhando o desenvolvimento da equipe e não bateu. Mas uma outra oportunidade, com certeza você vai estar dentro para eu poder ver você trabalhando. Sim. E num outro evento que bateu um perfil que daria pro dela, ela veio e ela detonou. Foi ótima, mas naquele momento, e eu não podia levar em consideração aquela atuação. E não foi nem das capacidades e habilidades dela, foi realmente uma falta de entrosamento com a equipe. E aí você sabe que não dá pra, infelizmente, uma pessoa não faz o evento, ou ao contrário, uma pessoa pode estragar o evento. Então foi uma situação, mas não é, às vezes não é a pessoa em si, as habilidades dela, é a circunstância, a situação, o evento, que mexem nessas questões, né?
Na área da recreação tem muito boca a boca. Não só boca a boca de se autopromover, mas o boca a boca de um profissional ver o trabalho do outro, ou de outra empresa ver o monitor e falar, aquele cara é bom, trabalhei com o ciclano, ele tá arrasando. E isso corre, quem é bom e tal. Mesmo que eles nunca trabalharam para sua empresa, vocês não conhecem. Se escutar que o monitor é bom nessa coisa do mercado, vocês contratam, vão atrás. Procuro chamar. Vindo de uma pessoa que a gente tem confiança, alguém que está dentro do time, alguém que entende já a filosofia da empresa, né? Então a gente procura chamar, conhecer o trabalho, lógico, em uma função mais simples, como eu já disse, né? Acompanhado por um coordenador e tudo mais. E eu acho que esse é o lance da recreação, né? A gente falou do network, de um puxar o outro para um time, de um indicar o outro. E eu também penso assim, que é legal, quanto profissional, você conhecer vários tipos de empresa, né? Vai ter alguma que você vai se identificar mais, né? Então, você abre o seu leque e depois você vem fechando, né? E isso é interessante, porque pra gente gera uma certa dificuldade a partir do momento que a pessoa começa a trabalhar com você, e se trabalha com muita gente, a gente não consegue contar com ela no time efetivamente, né? Então, acho que para você criar uma referência, para você se destacar dentro de uma empresa, procura trabalhar para algumas, né? Ou uma, duas, três. Não sei se isso acontece com você também, Ricardo, mas é o que eu indico pro pessoal. Chegou, eu vejo que a pessoa está com uma mega energia, vai fazer um evento com uma empresa de turismo, vai fazer uma formatura, vai fazer um acampamento. Aí começa a trabalhar e depois vem fechando, a gente procura trazer, ver que o pessoal tem potencial, vai trazendo, né, pra gente, até para que ela consiga ali se firmar, né? Eu acho que isso é legal para se desenvolver, para ter uma Hoje em dia é muito, né? difícil uma empresa de recreação que trabalha nessa área dar exclusividade para o monitor. Se ele não tem trabalho suficiente, sim, é óbvio que essa porta tem que ficar aberta, ele tem que trabalhar para outras empresas. Só tem que tomar cuidado para não trabalhar para muitas e nunca ter agenda para nenhuma. Né? Nesse sentido. E porque senão vai pintar uma hora lá na frente, depois de 3, 4 anos, o cara fala, poxa, eu tô trabalhando pra caramba, sou experiente, mas ninguém me dá uma oportunidade a mais. Tipo, eu não consigo, sei lá, ser um coordenador, ou eu queria melhorar minha diária, mas ele trabalhou tão picado que ele não virou referência em nenhuma das empresas. Criar um pouco de raiz, não totalmente, exatamente, mas criar um pouquinho de raiz em algumas empresas. A gente já até tentou fazer um programa de fidelidade, né? Com alguns recreadores, mas a gente percebeu que isso vem mais até de uma forma espontânea, né? É muito mais fácil o recreador estar dentro da empresa por mais fidelidade e compatibilidade com a sua forma de trabalho, da forma da equipe, dos seus eventos, do que necessariamente você fazer um plano de fidelização dele com a sua empresa. Quanto mais você trabalhar, mais você fica, mais você cresce. Eu particularmente sou um pouco contra nesse quesito. É mais uma coisa, se vir natural, espontâneo, ok. É até mais produtivo, né? No nosso caso, a gente tinha algumas pessoas que estavam muito com a gente. Sim. Então a gente queria dar uma certeza. A gente garantia 8 datas no mês pra você estar com a gente. E aí, se enrolar mais, ótimo, show de bola. Então, nesse quesito então, sim. Mas então, e aí era um programa assim, mas a gente percebeu que era um pouco difícil, gerava um desconforto com os outros que não faziam parte do programa de fidelidade, né? Tem também esse lance. Uhum. E aí isso, tem um ciúme na área da recreação. Né? Acho que em todas, né? Mas tem um pouquinho também. Tem um ciúme na área da recreação. Eu acho que é natural você ter um destaque maior dentro da empresa que você se dedica mais. Sim. Né? Então, para quem que eu vou dar uma oportunidade de coordenar um evento que eu não vou poder estar presente no dia? Uma pessoa que já passou comigo em várias festas, vários eventos, que conhece vários profissionais que atuam comigo, que conhece vários serviços que eu faço. Acho que as nossas empresas oferecem muitos serviços variados. Né? Então, empresa de entretenimento. Então, não tem a recreação. Se eu pegar a oficina, que é uma parte, a gente tem mais de 100. Mas se alguém me fala assim, eu quero um show de uma banda, a gente tem entretenimento, não tem problema. Só quem que eu vou confiar? Uma pessoa que está mais próxima. Então isso é natural, mas acho que dentro dos 12 quesitos que a gente tem de avaliação, entra dentro de comprometimento. E aí eu não avalio simplesmente o comprometimento dele como pessoa, mas dentro da minha empresa. Né? Uhum. Eu acho que é isso que ele tem que ver para cada lugar que ele vai, qual é o comprometimento que ele tem com aquele local. E não só de estar bastante presente, mas algo que a gente até discutiu antes aqui sobre eu vou, aí depois
sabe o que é? Pintou uma outra oportunidade para mim, e aí, será que não dá para você colocar uma outra pessoa na sua, já que a sua é uma festa um dia só, mas eu vou num acampamento passar 3 dias. Tem uma pessoa para te indicar, né? Tem aquela pessoa tá na manga aqui, ó. A gente sabe que isso acontece, é uma coisa que a gente sempre tenta trabalhar lado a lado com o recreador, ajudar ao máximo, né? Mas tem toda uma logística dentro do escritório para você organizar quando vai para um evento, né? Que você prepara um checklist, que você separa o uniforme, o tamanho da pessoa, né? O crachá, que é personalizado, você tem o pagamento, que a gente tem as classificações, é para aquela pessoa, vai um envelope com o nome da pessoa, né? Então são uma logística antecedente. Alguns detalhes que a gente, por exemplo, hoje a gente está gravando, hoje é quarta-feira, né? Ontem, então, na terça-feira já foi arrumado muita coisa que é do final de semana. Então a gente já tem escala fechada para algumas coisas que a gente está fechado no final de semana. Se de repente amanhã ou depois alguém ligar e falar, puxa, apareceu tal coisa, tal, tem como? A gente vai se esforçar para isso, mas com certeza a gente vai sair da nossa zona de conforto. Sim. Não tem problema a gente sair da zona de conforto, mas é importante que o recreador saiba que ele está tirando aquela empresa da zona de conforto. E se você ficar cutucando sempre, alguém tirando sempre a pessoa da zona de conforto, não vai ser bacana. Então tem que ser recíproco. Não é nem só zona de conforto, é um trabalho a mais. É um retrabalho também. Né? Não é... Tem um custo, querendo ou não, tem um custo. Então, e outra, às vezes você tem uma demanda já, né? Você já fez o que você tinha que fazer de preparação, né? Então você tem uma demanda e você não consegue fazer aquilo. Você vai ter que, talvez, trabalhar mais. Hora extra, né? Para conseguir. Isso gera um desconforto, né? Legal. Um ponto que eu acho que é legal a gente pensar, né? Isso quanto profissional, né? A gente vê os recreadores, às vezes, numa dúvida gigantesca de tipo, para que rumo ir, né? E aí isso gera também o lance de se identificar com uma empresa, que é o que a gente está falando, de procurar firmar raízes, né? Mas procurar conhecer. Então, procurar conhecer a filosofia da empresa para que você identifique mesmo, poxa, se há um potencial. Tem um monte de gente que fala, poxa, eu queria trabalhar muito com a Anima Brasil, queria muito trabalhar com vocês. E às vezes quando chega, pode ser que não seja tudo aquilo que ela imaginava, né? Uhum. Como pode acontecer com você também, com alguns outros profissionais. Exato. Então, isso é legal. E cada empresa tem uma dinâmica, né? Então tem empresa que vai pagar um evento na hora. Isso é legal, tem um monte de freelancer, a gente vê movimentos e fala, pô, eu sou freelancer, eu preciso receber na hora, né? Na sua cabeça. Tem gente que não se importa. Tem gente que pode falar, pra mim não tem problema, se pagar na minha conta em 5 dias, em 10 dias, tá tudo bem, eu até prefiro, não quero ficar andando com dinheiro no dia. Então, é um lance também de você identificar, de você conhecer ali a filosofia e ver o quanto que aquilo ali te abraça, né? Em todas as questões. E acho que isso não é nem só a filosofia de uma empresa, porque a empresa... Tem determinada empresa que tem evento que paga no dia, tem evento que paga em 10 dias, mas o que importa é o combinado antes de cumprir. Exato. Combinou, cumpriu. Isso vale também para a questão, já que vocês falaram da questão de desmarcar, a questão do valor. Olha, esse evento é tanto, porque às vezes você também não consegue pagar uma diária padronizada, às vezes para um evento ou para outro. Tem evento que você pode pagar mais. E você valoriza aquele profissional. Em algumas empresas isso acontece, né? E você valoriza aquele profissional. Então assim, e tem evento que não dá para pagar aquela diária a mais, dá para pagar uma diária razoável, e assim vai de acordo com o budget que você tem, de acordo com... Sim. Enfim, isso é uma coisa... É uma particularidade de cada contratante, né? Mas tem gente que... Mas, bom, por isso eu não trabalho. Sim. É uma questão dele também. Se valoriza. Dizer não. Opa. Não quero. Mas fechar e depois dizer que não, isso também é uma coisa que desvaloriza o profissional. Exatamente. Que quem tá... Na hora você pode até falar, não, tudo bem, a gente conversa e tal, mas isso vai ficar naquela avaliação... Peraí. Foi combinado com ele. Ele sabia do valor. Ele sabia que era isso. E por que tá falando o contrário? Não, né? Ainda mais quando você está começando então, em uma empresa que você não conhece, né? Porque festas na Animaniacos todo mundo sabe, é um padrão, a gente tem a classificação, você vai receber. Né? Se você tem uma função diferente, ela paga diferente, você já sabe disso. Tá. Mas quem está entrando não sabe como funciona isso. É muito melhor que você pergunte. Então, pergunta, mas pergunta tudo. Aonde é? Que horas que eu tenho que estar? Quanto que eu vou receber? Que uniforme que eu vou ter? Tá incluso alimentação ou não? Alimentação, material que vai ter disponível para mim. Entenda tudo. É melhor você perguntar um monte, falar, pô, será que eu estou sendo chato perguntando tanto?
Eu acho é melhor antes do que depois, né? Não, eu acho importante perguntar, só com minha visão de contratante, se a primeira pergunta for qual é a paga, eu respondo. Mas pra mim, eu fico assim, tinha tantas coisas pra perguntar antes. É verdade. Não precisa ser a última, mas olha, você pode, então, a pessoa nem responde se pode. Qual é a paga? Porque dependendo da paga você pode ou não pode, você pode falar, não, estou disponível. Do que se trata? É isso. Quanto ganha? Ó, me disponibiliza aí. Porque você pode estar disponível e não querer se disponibilizar para ir. É um direito. Legal. Por isso que você liga e pergunta, não é isso que vai te fazer profissional ou não. Ó, pra mim não dá. É a questão da honestidade. De falar a real, olha, pra mim não dá, nessa situação isso aqui. Ou então, legal pra mim. Mas se você nem explicou qual é o trabalho e a pessoa pergunta qual é a paga, antes de tudo, eu como contratante, não é que eu vou desmerecer e nem deixar de contratar, mas eu já fico com uma avaliação, peraí, o mais importante é a paga, pode ser que aquela paga até era boa, até era bem grande, não era nem essa questão, mas a pergunta foi qual é a paga, não foi nem qual é o trabalho, o que vai fazer, qual é a data, tem tanta coisa pra você perguntar antes de qual é a paga, não precisa ser a última. Eu acho que isso vai também de acordo um pouquinho com a imagem, né? E até esse lance do recreador se valorizar, né? Tem que ter um pouquinho de delicadeza com o contratante. Né? Pô, não é seu chefe, não é contratado, não é registrado, não é um freelance. Mas eu acho que tem que ter um contato profissional, né? Uma delicadeza mesmo em alguns aspectos. Então acho que isso daí também faz parte. O que a gente se esforça lá, muitas vezes, é para tratar o nosso recreador como um cliente. A gente faz uma pesquisa de satisfação com eles, para saber como eles estão achando do material, de tudo mais. É importante para a gente saber isso. Afinal de contas, é eles que vestem a camisa da sua empresa e que desenvolvem o seu trabalho. Eu também penso isso, o recreador ele tem que ser valorizado. Ele é o cara que está fazendo o seu evento. É que o recreador também tem que enxergar isso, e é difícil. A gente que trabalhou dos dois lados e se esforça, né, a todo momento voltar para os dois lados para enxergar isso, o recreador tem que entender também que o contratante ele também tem que enxergar como um cliente. Muitas vezes vale o próprio recreador fazer uma pesquisa. Como eu estou indo? Né? Como é que vai o meu trabalho? O que eu posso fazer para melhorar? Você tem esse total direito e dever até de buscar isso, melhorar. Sim, acho que ele se vê como um negócio, né? Exato. É mais ou menos isso, é um autônomo, né? Então ele tem que se divulgar, como ele também tem que ter essa avaliação, né, de fora. Já que você falou em divulgar, como contratante, aquelas pessoas profissionais da área de recreação que estão trabalhando para suas empresas, vestindo a sua camisa e divulgam o seu cartão pessoal. Eu acho que isso já deve ter acontecido com praticamente todas as empresas de recreação, né? Uma vez, pelo menos, já deve ter acontecido. É lógico que vai um pouquinho eu acho que também é um lance de gestão, né? É um lance de comunicação interna. Pô, vamos trabalhar a cultura da empresa. Você tem que vestir, você está lá no trabalho, você vai vestir nossa camisa. Você não foi você que fechou o evento, né? Você não ia para lá se não tivesse a empresa. Se não tivesse a Anima Brasil por trás, você não ia estar lá naquele lugar. Então você não pode se divulgar. É indelicado. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Então acho que o recreador, ainda mais isso que a gente está falando, como que a pessoa vai se destacar dentro de uma empresa, o que abre os olhos do contratante, eu acho que é um ponto crucial, né? Vestir a camisa, entender o que a empresa preza, tudo mais, e ir lá vender a empresa, né? Vender a empresa não impede que você coloque num cartãozinho o seu nome. Estou entregando o cartão da Animaniacos, mas eu estou colocando aqui que foi o PV que fez a festa para Animaniacos. Então quando você ligar lá, liga na Animaniacos, me pede, né? Que eu quero ir lá. Não, então, eu acho que promoção dentro da empresa não tem problema. Mas assim, é totalmente antiético, né? Foge do âmbito profissional. Eu acho que você se divulgar num evento da empresa. Vou divulgar e entregar o cartão do PV. É isso que você está falando, né? Então, e é o mesmo cuidado que a gente toma às vezes com a agência, quando tem outras empresas intermediando. Então acho que esse é o primordial, um ponto básico. Está lá pela empresa, vai agir pela empresa, vai vender a empresa, né? Acho que esse é um ponto. Você tocou um assunto legal, que a gente trabalha para agências de promoção de evento, como o freelancer trabalha para a gente. Exatamente. Né? Então, aconteceu com a gente recente até, uma agência fechou como empresa, a gente fez toda a criação, fez todo o trabalho, entregou tudo bonitinho, legal. No ano seguinte, a empresa ligou direto para a gente
né? E a gente não entregou o cartão, só que a gente vai com o nosso uniforme em algumas agências. Então a agência foi lá, achou a gente na internet, não entregamos o cartão. Quando eles falaram comigo, eu falei, peraí, tal empresa, foi tal agência. Eu falei, só um minuto, eu vou verificar. Liguei para a agência, a empresa está me ligando. E aí? Né? Vocês podem ligar para eles? Como é que vocês querem fazer? Aí vai da empresa dizer se pode fazer direto ou não, eu quero falar com o cliente. Não, então, vai da agência Exato. top lá de cima, eles vão dizer. da cabeça de dizer, olha, não, tudo bem, se eles ligaram pra você, fecha. Ou não, olha, não, realmente, o cliente é nosso, vamos ver o que a gente faz e tal. Sim. Entendeu? Isso é ética. O que eu tava querendo passar para eles, o cliente é de vocês, eu não quero esse cliente aqui. Porque realmente não foi a gente que conquistou. Eu quero que essa agência me leve para outros eventos. Né? E a mesma coisa, a gente quer levar o recreador para outros eventos. Nas nossas festas ele pode pôr o telefone lá, o nome dele no cartão. Se o cliente falar o nome dele, ele ainda vai ganhar uma bonificação a mais. Que beleza. A gente ainda faz isso. Se o cliente ligar e pedir por você recebe a mais, fica tranquilo. A gente oferece esse benefício. Então, não tem porquê realmente. É realmente uma atitude totalmente antiética, eu diria. Sensacional. Não, mesmo independente de receber bonificação, não. Você passar, você está representando uma empresa, aquela empresa confiou em você para você estar naquele evento, aí você vai se passa o seu telefone pessoal. Não rola. Né? Um pouco, é uma questão que tem sido debatida bastante entre os donos de empresa, coordenadores e tal, que alguns, infelizmente, têm tomado essa atitude que não é legal. Pelo menos na minha visão e na maioria das vezes não é legal. Isso te desqualifica, né? Não, em algum momento a casa cai. Vai aparecer, às vezes você vai perder por conta de uma festa, você vai ganhar mais, né? Digamos assim, você vai fechar um negócio com um cliente, você vai perder vários eventos, vai perder um nome, porque as coisas se espalham, né? Tem alguns pontos ruins, mas tem coisas muito bacanas. Por exemplo, aquelas pessoas que são líderes natos, independente deles estarem em posições de liderança. Tem muito recreador que são líderes natos, que são aqueles que falam com a equipe, conversam, gente que vai ter que fazer, não tem uma programação fechada, tem que fazer atividade com criança de 3 a 6 anos, chutando, ou seja, gente, o que a gente vai fazer? O que vocês acham disso? Vocês também analisam essa questão dessas posturas, dessas qualificações? Acho que faz parte das competências que a gente avalia, sim, está muito em habilidades técnicas específicas de recreação, junto com habilidades complementares dentro do que a gente avalia. Tá. Né? Então são competências que com certeza somam muito ponto. Muito ponto. Eu acho que esse é um lance legal da gente pensar, né? Porque assim, normalmente o recreador ele já tem esse lance da liderança com ele, né? E aí quando a gente fala de líder, a gente tem vários tipos de líder, várias linhas de liderança, né? E muitas vezes, que nem a gente acaba valorizando aquele líder que é o cara mais humano, que é o cara que faz o apoio, que é o cara que fica escondido, ele fica fora, atrás das holofotes. Exatamente, né? Que ele tá falando, pô, o recreador é o cara, a maioria dos recreadores quer aparecer, né? Que não é uma característica ruim, porque a gente tem algumas habilidades no evento que precisa daquele monitor que sabe chamar atenção, que sabe aparecer. Exatamente. Mas o lance é você identificar qual que é a sua habilidade, né? Qual que é a sua facilidade de liderança. Eu gosto mesmo de estar com a equipe, eu agrego, que é aquele líder agregador, o cara mais humano e tudo mais. Não, tem um cara que ele gosta de dar ordem, né? Isso, né, de uma forma, então, legal ter um cara assim na frente da equipe. O cara sabe da ordem, então, bacana, vou botar ele lá, né? E aí a gente entender isso. E eu acho que esse é um papel também do profissional. O profissional fala, qual que é a minha competência aqui? Qual que é o meu potencial? Né? Onde que eu posso explorar mais? E é um cuidado que a gente tem, o Ricardo também deve ter, às vezes até mesmo mais solto numa composição de equipe. Preciso de um cara aqui que vai aparecer mais mesmo, porque eu preciso de um cara lá na frente, eu preciso de um outro que esse cara vai me ajudar muito a preparar tudo ali, tal. E todos têm a sua importância dentro do time. Sim. Né? Então, às vezes, por exemplo, num evento de pavilhão, por exemplo, quando às vezes eu vou colocar, eu falo, já tenho 2 aqui que chamam muita atenção e que segura muita atenção para eles. Eu não posso juntar os 2, dependendo do pavilhão, no mesmo momento. Exato. Porque senão eu vou ter briga de egos, mas os 2 são importantes pra mim. Então, um eu vou colocar numa lata, um eu vou colocar fazendo assim, mas eu preciso daquela pessoa que não aparece tanto, mas é quem gerencia, quem administra, quem vê o que está precisando. Então, eu vou pegando habilidades e competências e vendo o que eu preciso para ter uma equipe completa. Eu cheguei a um ponto assim, de ter alguns recreadores que ficavam em evento de open house, né, Kids Day, empresa, evento grande, sei lá, centenas de crianças.
de ter um profissional que ficava num espaço só para acolher as crianças que não se adaptavam de cara com o grupo. Olha que fantástico. E olha a capacidade que esse cara tem. Porque assim, são as pessoas que, né, se desprenderam. Os mais difíceis de conquistar. Que chorava, que queria mãe e tal, e que ia pra lá, ficava na salinha do recreador e voltava depois, chegava no grupo feliz, né? Então, olha a capacidade. Porque ele é agregador, né? Porque ele é acolhedor, exatamente. Tem conquista. Então, exatamente. O profissional de educação física, as habilidades do profissional de recreação, ele realmente tem multifacetas. E dependendo do evento ou do tipo de evento, essas facetas elas são mais afloradas ou não, e todos são importantes dependendo. O que não dá é aquele que se esconde. Ah, sim, exato. Você falou, todos são importantes. Eu vi um vídeo recentemente, não sei se chegaram a ver, mas me trouxe muito uma visão de recreação, sobre ser líder ou ser um seguidor. Né? Uma rave, assim, tá lá um gramadão, de repente um rapaz, um doidão lá, começa a dançar sozinho no meio do nada. Aí uns outros ficam olhando assim, e o cara dançando, piradão na dele ali e tal. De repente, um outro vem e começa a dançar do lado dele, imitando. Quando esse vem, não dá, isso demorou, sei lá, uns 40 segundos para um chegar. Não demorou 5 segundos, vieram mais 3. 10 segundos, não deu 1 minuto, tinham 300 pessoas dançando. Exato. Agora, quem que é o cara que causou essas 300? Foi o que começou ou o segundo que veio? O segundo que veio. Ou depois os outros 2. Ou os outros 3 que vieram. Você vê a importância. Às vezes um recreador começa a fazer uma musiquinha lá e aí você vê, poxa, as crianças não estão animadas. Quando o outro vem e começa a fazer animadão do lado, esse aqui teve a iniciativa de começar. Legal. Mas o outro que está seguindo é que traz todas as outras crianças. Ou o cara que está com o grupo dele ali, que puxa junto o grupo. É um lance legal, que é uma técnica de palhaço, né? O palhaço, ele tem, quando ele está no palco, em atuação em dupla ou com um time, se eu dou uma ideia, você não pode desfazer, você tem que vir comigo. Por mais que às vezes você não acredite, naquele momento você vai ter que acreditar. Uhum. Você tem que jogar a favor e não recuar para jogar contra. Assim, essa é a primeira técnica né? A primeira técnica de jogo de palhaço. Então, pô, se eu tô em dupla, pediu para ir para um lado, eu tenho que ir até o final. E eu acho que quando você está em equipe é isso. É mais ou menos o que você falou. Né? Então olha como que ganha. Né? Sim. Em relação a quando vocês vão contratar um profissional de recreação, vocês preferem aquele cara que você sabe que ele vai segurar seu evento, que ele vai segurar quantas crianças, a atenção, que ele chega fazendo away, que realmente é um espetáculo, mas que às vezes atrasa, você fica naquela apreensão se ele vai chegar, se ele não vai, ou vocês preferem aquela pessoa que está sempre pontual, organizada, que perguntou sobre o evento antes, que tem essas características já bem certinhas, ele faz um bom trabalho, só que ele não é aquela estrela chamativa. Qual vocês preferem estar nos seus eventos? Bom, nós como contratantes, a gente tem um contrato com o cliente. Né? O que a gente vende, a gente é obrigado a entregar. Então a gente fala que vai chegar num horário determinado, fala que vai levar o serviço A, B, C, D, E, com esse material, e que o serviço vai ser bem prestado. Uhum. Isso tem que ser entregue, isso é o básico. Então, isso é primordial para o recreador, saber esse básico. Por isso a gente tem vários quesitos para avaliar, são 12 quesitos na Animaniacos, que se o cara tiver uma nota 8 em tudo, ele vai conseguir entregar exatamente o que eu estou vendendo, pelo menos. Ele vai chegar na hora, porque ele é pontual, né? Ele vai ser responsável, então vai entender tudo o que vai acontecer no evento, ele vai se esforçar para fazer aquilo da melhor forma possível. Então esse básico tem que ter. Se ele ainda por cima, além de ter todo esse básico, ele ainda conseguir dar um show, chamar atenção, fazer todo mundo sair com os olhos brilhando, encantar o cliente, ótimo. Aí a gente atingiu o nosso objetivo máximo, que é encantar o cliente. Mas não adianta ter todas as características para encantar o cliente e chegar atrasado, que é um ponto muito marcante em todos os eventos. Né? Exato. Para o cliente. Para o cliente e para a gente, no caso de um evento que está com contrato, aí você já quebra isso. Você começa perdendo, né? Já começa ruim, já tem que se justificar, falar, tá chegando. E já, enfim, já está tudo desfavorável para você. Né? Então a pontualidade, ela puxa bastante no ponto negativo em relação a outras habilidades que podem estar em nível... O que a gente quer é isso, né? Fazer o simples para que a gente consiga chegar nesse nível
Se o recreador conseguir, né, vamos lá, tirei 8 em tudo, né, eu estou ali uma nota 6 a 8 em tudo. Poxa, você ainda está longe de estar perfeito. Que bom, saiba que você sempre vai estar longe de estar perfeito, né, se esforce sempre para melhorar. Mas se você conseguiu, aí vê o que você quer mais. São habilidades complementares, né? Aqueles outros serviços como maquiagem, escultura, você fazer malabarismo, perna de pau, coisas diferentes. Mágica, palhaço, tal. Quero ser um recreador fantástico, pegar 200 crianças e encantar, ou pegar uma plateia de adultos, fazer eles darem risada do início ao fim. Aí você vai se especializar e vai tirar nota 10 no restante. Mas tem que ter a base, né? Tá. Então, assim, enfim, características como pontualidade, respeito com a empresa, com o cliente, com a sua profissão, vestir a camisa da empresa que você está, organização, dinamismo, proatividade, trabalho em equipe, todas essas características que a gente falou, né, a pontualidade em si, questão de simpatia, saber lidar com situações, se adaptar às situações, saber lidar com personalidades diferentes, porque os públicos são variados, e ter essa facilidade de se adequar ao que precisa são características importantes de um profissional, inclusive as suas habilidades recreativas. Certo? Exatamente. Que essas características são inerentes a qualquer outro profissional de qualquer outra área. É isso aí. E também tem a questão dele estar proposto ao crescimento profissional e pessoal, né? Isso é uma coisa que conta muito. Sim. Eu acho que é um pouquinho do que a gente falou, né? Desde o começo da entrevista, que a gente destaca, então, seria uma linha mais comportamental, né? Então, com vários aspectos. A questão de pontualidade está ligada a isso, a questão de estar comprometido com a ação, né? a questão de ter iniciativa, de ter proatividade. Né? Comportamento, de alguma forma, também tem fatores de ética, de índole. Postura. Né? Então, assim, vamos pensar numa formação profissional. Né? Então, acho que isso é fundamento. Né? Que nem no esporte a gente tem os fundamentos, que é passe, é corrida, é explosão, etc. Né? Para chegar depois no desenvolvimento tático e técnico, acho que na recreação também. Então a gente precisa ter uma formação profissional interessante para, né, ou assim, simples, né? Eu digo interessante, uma formação, mas é trabalhar mesmo com a simplicidade, é o básico. Vou chegar na hora, né? Vou saber o que eu vou fazer. O básico que né? não ultimamente, mas que às vezes dá uma pecada. Não, a gente pega a gente que é super criativo, né? Super entusiasmado, movimenta multidões, mas que não adianta se o cara tiver um vício e for fumar num cantinho que tá todo mundo vendo, né? Então acho que tem esses lances, mas vamos trabalhar com um simples, né, de formação, mas que é o básico, que todo mundo já sabe, né? Aprimorar isso daí no que a gente acha que tem, poxa, eu posso me dedicar um pouquinho mais para a questão da pontualidade, eu peco mesmo, fico mais tempo no chuveiro para sair mais cheirosinho, né? Eu penso que fazer uma reflexão também de como eu estou como profissional, né? Então, em que ponto que eu tô, o que eu almejo dentro da área da recreação, né? Quais fatores que me encantaram demais quando eu estava chegando na área. Esse resgate de vez em quando é importante. Ou quais fatores me encantam hoje, né? Se eu estou começando e tudo mais, né? Que tá tudo ali, né? Essa reflexão, acho que de voltar no tempo um pouquinho para ver, poxa, como que eu entrei nessa área e como que eu achava isso tão fantástico que hoje eu já sinto menos. Então essa reflexão é interessante para trazer isso à tona novamente. Tem que parar para ver se está no automático, né? Exatamente. E aí, num outro passo, a gente desenvolver as nossas habilidades técnicas. Né? Então, vou mesmo aprimorar, gosto de cantar musiquinha, vou procurar, de repente, trabalhar com brincadeiras cantadas da cultura popular brasileira. Né? Eu gosto de macroginástica, vou trabalhar também com ginástica recreativa, gosto de dança, trabalhar com dança circular. E aí vai ampliando as possibilidades. Né? Eu acho que é uma linha, né, de trabalho, uma linha de formação profissional e pessoal, lógico, que nos ajuda a ter uma performance. Né? A gente caminhar e todos nós temos a intenção de ser melhor num outro dia, né? Falar, eu quero fazer melhor hoje, né? Mas se a gente não reflete, se a gente não olha esses pontinhos... Você também foi recreador? Antes de chegar a ter a sua empresa. Não, ainda, mas você começou recreador. Sim. Você também em casa? Também. Tá.
Então, é importante, né? A gente... bem cedo, né? Bem cedo. Vocês começaram com... Eu comecei com 16. 16, 17. Também foi 16, 15 para 16. Né? Faz um tempinho aí. E é bom quando uma pessoa que já está inserida na área, na recreação, que aplicou recreação, que passou por todos esses degraus até chega a uma posição de coordenação ou de dono de empresa, porque ele tem uma consciência do que é a sua equipe, ele tem uma consciência do profissional que está lá. Então, além de poder exigir, porque ele sabe, ele também tem um cuidado de que ali é um ser humano. Exato. Que faz o seu evento e que precisa de cuidados também como pessoa, precisa ser acolhido e também ser cobrado. Porque você tem a sua função de coordenação, a sua função de proprietário, mas ali tem um profissional humano que também precisa de outras qualidades, atenções e também precisa do seu valor, né? Não, eu acho que é legal, assim, quem tá assistindo a gente... pode estar pensando, poxa, mas os caras estão falando só o lado deles, né? Mas assim, a proposta da nossa conversa é falar assim, pô, o que é interessante no olhar do contratante. Essa é a nossa proposta da conversa. Mas é claro que a gente não pensa só no que a gente falou aqui, né? Esse olhar para o recreador a gente tem que ter o tempo todo, né? Senão não rola ali, né? E outra, é uma troca, exatamente, é uma troca. A partir do momento que a gente fez o contrato, a gente fechou o evento, mas depois quando tá rolando, quem faz o negócio acontecer é o recreador. Né? E tem um papel fundamental, né? Total, o evento, né? o fazer do evento, a mágica é o recreador. Exatamente. O legal dessa área é que a gente trabalha há bastante tempo, sabe o quanto a gente conseguiu tirar proveito de tudo que a gente aprendeu em outras coisas da nossa vida. Então, como você investir na recreação, trabalhar realmente com isso, pegar algumas dicas aí para você se formar como um profissional completo, você pode tirar proveito depois em outras áreas. Né? Então, facilidade de comunicação, pensamento rápido, improviso, criatividade, são coisas que vêm muito com a recreação. Lidar com eventualidades, né? O profissional de recreação, ele lida muito com eventualidades, né? Ele sabe se adaptar. E qualquer área que ele for, ou outra profissão, ou nas vertentes que a profissão acaba também trazendo no decorrer da vida, como eventos, produção, staff, você também usa essas características da formação recreativa para trabalhar nessas áreas, de uma vantagem incrível no profissional que não teve essa carga genética recreativa, digamos assim, né? Sim. Bom, gente, esse é um assunto muito extenso, eu poderia ficar batendo papo aqui horas, a gente já bateu antes, está batendo um papinho agora, mas tem outras palestras e outros vídeos que também falam desse tema. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou aqui com o Ricardo e com o Paulo, Vinícius. Se vocês quiserem conversar com eles, eles vão estar online na hora do chat, do vídeo. Então, bom com recreio para vocês e até a próxima. Valeu, até mais, galera.